Muito boa tarde a todos. Boa tarde, gente. Vamos lá. Vamos lá. Quem quer reformar esse país aí, não é? Todo mundo, né? O Brasil precisa de reformas. As reformas foram escolhidas. O governo fez a sua parte. Elegeu as prioritárias. Já foi deflagrada, está em curso a reforma da Previdência, que é muito importante para o Estado, para o erário, conseguir readquirir o poder de investimento, não só o poder público federal, mas os estados, né? Reforma tributária é muito importante. A legislação que existe hoje é uma legislação antiga, tem que ser modernizada. E a nova Previdência, no nosso entendimento, ela cumpre esse papel. Para vocês terem uma ideia, senhores parlamentares, a cada semana que passa, nós deixamos de ganhar, e o que eu falo deixamos de ganhar é o Brasil todo, 2,8 bilhões de reais. Vocês sabem o que é isso? Uma semana sem a reforma tributária, nós já resolveríamos um problema, por exemplo, que é o problema do endividamento. 2 semanas, problema da infraestrutura, em muitos casos. Então, a gravidade é tamanha, que faz com que a sociedade civil organizada, e nós tomamos essa dianteira, e quando eu falo nós, produtores rurais, esse movimento aqui surgiu num grupo de WhatsApp, né? Onde várias lideranças do agro se comunicam, se conversam, têm as suas pautas, têm as suas reivindicações, têm os seus problemas, mas do que vale nós reivindicarmos ou pedirmos alguma coisa, se não tivermos o país, o nosso Brasil, nos trilhos? Então, essa consciência acho que foi atingida dentro do nosso setor de uma forma bem clara. Se não ajudarmos o Brasil, né, o nosso setor, evidentemente, o acompanha à bancarrota. A segunda reforma, que eu particularmente considero a mãe das reformas para o nosso setor, que é a reforma tributária. Nós temos o conhecimento de um texto hoje que está na Câmara, que o governo tem a ideia até de adotar, vamos ver, mas o que nós precisamos em reforma tributária é reduzir o custo do Brasil. Não é possível que a gente venha numa feira maravilhosa como essa, agropecuária, e vai adquirir um trator, por exemplo, e percebe que 43%, 45% daquele trator é tributo. Não é racional tributar sobre investimento, não é racional tributar sobre consumo, e é isso que nós queremos. O nosso país, a nossa casa Brasil, precisa de reforma, e essas reformas vão começar nos alicerces, a previdenciária, a tributária, simplificando, unificando tributos, tirando o tributo de insumo, tirando o tributo de consumo. Se quer tributar alguma coisa, vamos tributar nossa geração de riqueza, nossa geração de renda. Tem que destravar para o Brasil crescer. E a terceira reforma, que é tão cara para a democracia brasileira, que correu um sério risco diante da corrupção desenfreada, que é o pacote anticrime do ministro Sérgio Moro. Essa reforma é super importante. Punir corruptos, corruptores, malfeitores. Nós precisamos endurecer as penas. Todos sabem aqui, são vítimas da insegurança jurídica que vive o campo. Por exemplo, existe um crime chamado esbulho possessório, que nós conhecemos como invasão de terra, cuja pena é de 3 a 6 meses de detenção. Não dá prisão em flagrante, não dá inquérito policial, o sujeito invade uma propriedade rural, quando muito dá um termo circunstanciado. Então isso precisa mudar. A propriedade privada, que é um direito constitucionalmente assegurado a todos os cidadãos, tem que ser garantida pelo império e pelo poder da lei. E é isso que nós esperamos também do pacote anticrime. Então eu falei dessas 3 reformas, desses 3 alicerces. E o nosso papel hoje aqui, enquanto produtores, enquanto lideranças, é justamente deflagrar, dar início, iniciar a um grande movimento nacional, que tem hora, tem dia para iniciar, para começar, que é agora, mas não tem hora para acabar não.
Nós só vamos nos desmobilizar quando a última dessas 3 reformas quedar-se aprovada pelo Parlamento, sancionada pelo Poder Executivo e tenha validade em nossas vidas. É um movimento patriótico, é um movimento nacional e, sobretudo, é um movimento de autossobrevivência, porque nós estamos expostos e nós sabemos, se nada for feito, se nós não tomarmos a iniciativa, estamos aí próximos a um colapso econômico-financeiro. Os estados estão quebrados, a nossa economia cresce, quando muito, vergonhosos 1% ao ano. Não é possível que uma nação que é o celeiro do mundo cresça 1% ao ano, enquanto os Estados Unidos, nosso concorrente em produção de alimentos, cresce 4,5%, enquanto um Paraguai aqui chega a crescimentos extraordinários perto da China, e nós estamos hoje nessa letargia por conta de uma legislação antiquada, que nos amarra, que nos prende, que nos impossibilita de fazer um investimento. Eu sou produtor como vocês, lá em Campos Novos, Santa Catarina. Meu sonho é ter um silo dentro da minha propriedade, é um sonho, só que é um sonho que se realiza quando, com uma carga tributária escrachante como temos, como uma insegurança jurídica, que você não sabe que se você investe hoje, você perde amanhã, um judiciário que vota de um jeito, depois vota de outro. Então tudo isso é uma conjuntura que precisa ser reorganizada, precisa ser reformada, e quem dá a tônica disso é o Poder Executivo, e o Poder Executivo elegeu estas reformas, e nós as abraçamos até o fim, vamos aprová-las, pelo bem do país, pelo bem da agricultura, pelo bem das futuras gerações, dos nossos filhos e netos. Esse compromisso é um compromisso de todos, e eu quero que saiamos daqui com esta esperança de aprovar as reformas que o Brasil precisa, de colocar esse país nos trilhos e devolver à nação crescimento, geração de emprego e uma economia próspera para um futuro que virá, tenho certeza, muito melhor do que existe hoje. Um abraço a todos, vamos em frente e vamos lá, reformas já!